clube espanhol monitorando Cauã Elias e a última informação é de que esse interesse vem aumentando. Vou trazer os detalhes aqui com vocês e falando em monitoramento, também teve página gremista divulgando que o Grêmio e o Santos estão monitorando a situação do Renato Augusto. Assim, será que isso é verdade? Vou trazer aqui para vocês o que foi dito sobre isso. Vamos falar também sobre o Ignacio, teve informação de bastidores sobre o jogador, falando ali da relação dele com o Mano Menezes. E hoje também tem final do vôlei feminino contra o Flamengo, então vem comigo para mais uma atualização de notícias. O meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominado pelo Flu. Notícia nesse fim de semana sobre Cauã Elias, no interesse do Real Sociedade. Não é a primeira vez que sai esse tipo de notícia e parece que o clube realmente nutre um grande interesse no jogador. Vou colocar com vocês na tela para vocês conferirem os detalhes. Aqui na tela comigo tem o tweet da El Rincón de la Real. Eles divulgaram essa informação que foi publicada pelo Mateu Moreto na Relevo. E aqui ele fala sobre o interesse que seria o interesse que avançou, né? O interesse que avança. Segundo Mateu Moreto, em Relevo, o Real Sociedade estaria interessado no atacante brasileiro de 18 anos, atual jogador do Fluminense, Cauã Elias. No clube o acompanham com interesse, mas sabem que ele tem muitos pretendentes. Então colocando aqui que não é apenas o Real Sociedade que tem interesse no Cauã Elias, mas também outros clubes. Por que eu acho que vale a gente ter uma atenção aqui? Porque não é a primeira vez que a gente ouve falar sobre clubes da Espanha interessados no Cauã Elias. Recentemente saiu matéria sobre isso, se eu não me engano, na época foi publicada pelo Diário AS. Eu lembro que falava sobre o Real Sociedade, entre outros clubes da Espanha. E a gente tem a situação de que no fim do ano a gente tem janela de transferências e a gente tem a situação também na qual o Cauã Elias veio parar no profissional do Fluminense. Para quem acompanhou esse período, houve uma certa forçação, e aí a gente entra ali por parte de empresários e tudo mais, para que o Cauã Elias tivesse oportunidade no profissional esse ano. E aí, enfim, né, jovens se destacando, clubes que disputam grandes competições interessados, empresário, a gente já conhece essa história, então a gente precisa ter muita atenção, porque por mais que o Cauã Elias ele tenha ganhado espaço como titular na equipe do Fluminense por conta de um período de baixa do Germancano e por conta de um ano atípico até do Germancano, não dá pra dizer hoje que o Cauã Elias, a gente não tem planos pro Cauã Elias no ano que vem, certo? E aí, enfim, né, por mais que ele esteja se destacando agora, eu acho que pra você conseguir fazer uma boa venda nele, primeiro que você vai precisar de uma janela de início de temporada, que no caso pra Europa é a janela de meio do ano, e você vai ter que ter um Cauã Elias com realmente mais oportunidade, com mais destaque, para que de fato venha um valor considerável pelo jogador, que compense uma venda dele, né? Mas enfim, vale a gente ficar atento, ainda mais que a gente tem visto algumas vendas esse ano que tem incomodado bastante e espero que isso não se repita com o Cauã Elias. Mas deixe aí a sua opinião nos comentários, principalmente se você acompanha o futebol europeu. Será que o melhor destino para o Cauã Elias seria um clube que vai disputar a La Liga? Ou tem outras ligas mais interessantes para o estilo de futebol do jogador? Saiu numa página gremista que o Grêmio e outros clubes estão monitorando a situação do Renato Augusto. Eu vou colocar na tela com vocês. Eu vi que a Central Fluminense compartilhou a informação, dando os créditos à Central Hora de Grêmio. Eu fui buscar e aí apareceu aqui essa página do Fábio Vargas. E aí o que ele coloca é que Grêmio e outros 3 clubes monitoram a situação do Renato Augusto no Fluminense, que deve deixar o clube no final do ano. O meia de 36 anos, ele coloca que não deveria, mas com certeza foi um erro de digitação, não deverá permanecer na equipe carioca e já desperta interesse de alguns clubes, entre eles Grêmio e Santos. Assim, eu não tenho fonte de apuração para poder falar se o Fábio Vargas, né, tem de fato essa informação, se não, se é só uma especulação, enfim. Mas, cara, como a situação do Renato Augusto, uma saída do Renato Augusto interessa muita gente, tô trazendo aqui pra vocês de onde veio esse conteúdo. Enfim, mais pra frente a gente deve ter apuração aí de jornalistas dizendo se de fato se trata de uma informação ou não. Mas então a gente traz detalhes quando isso sair. De qualquer forma, confesso que eu gostaria muito que eles ficassem bem de olhos na situação do Renato Augusto. E não duvido dele ainda ter mercado não, tá?
Não duvido, até porque né, assim, ele não tá dando certo aqui, mas tava dando certo quando tava dentro do Corinthians. E agora vamos falar sobre Ignacio. Inclusive, aproveitando que a gente vai falar sobre um jogador que a gente curte, aproveita também pra curtir esse vídeo se você tá assistindo até aqui. E a gente vai falar sobre o Ignacio porque saiu matéria no GE falando sobre como o Ignacio impressionou o Mano Menezes, trazendo os bastidores de quando o jogador chegou aqui e até o momento ali que ele se lesiona, tá? A matéria foi publicada pelo Marcelo Neves no GE. Vou colocar na tela com vocês pra gente conferir os detalhes, mas eu achei interessante. A matéria é essa: como o Ignacio impressionou o Mano e o Fluminense em pouco tempo. O zagueiro pode voltar no Fla-Flu. Pra quem não tá por dentro, né, o Ignacio, depois de ter se machucado, já voltou do departamento médico, tá treinando normalmente com o grupo, tem grandes chances de entrar no clássico contra o Flamengo no dia 17. E aqui o GE traz algumas informações de bastidores, realmente, quando o jogador chegou aqui. Vocês vão lembrar que o Ignacio, ele chegou e por muito tempo a gente ficava se perguntando, né, por que o Ignacio não vem tendo oportunidades, o Ignacio não vinha entrando nos jogos logo assim que chegou. E aí o Mano chega até a falar numa coletiva de imprensa que era por conta de adaptação do jogador. E aqui o Marcelo Neves traz a informação de que, na verdade, se tratava de uma outra situação, né? Ele relembra aqui que o Ignacio atuou pelo Fluminense até o momento por apenas 2 jogos, que a lesão atrapalhou essa sequência, mas diz que ele precisou de pouco tempo nos treinamentos para impressionar o Mano Menezes e sua comissão técnica. O que aconteceu? Inicialmente, o Ignacio teve problemas gripais na sua primeira semana no Fluminense, o que fez com que ele perdesse alguns treinamentos e a sua estreia fosse mais demorada. Mano Menezes chegou a ser questionado durante entrevistas coletivas e preferiu preservar o atleta, falava sobre paciência e adaptação. Internamente a questão era outra, então era essa questão de gripe mesmo do jogador. Ignacio traz 2 situações que o Mano Menezes citou como questões a serem resolvidas para melhorar o desempenho do Fluminense. Com 1,92 de altura, a primeira tinha a ver com a envergadura nas jogadas aéreas, algo que era praticamente inexistente com a equipe de Fernando Diniz. Ele também demonstrou um perfil de liderança que agradou, assim como o Thiago Silva. É normal vê-lo instruindo seus companheiros a todo momento. E aqui mais embaixo, fala sobre uma confiança do Mano Menezes no jogador de ter colocado ele na estreia logo num clássico contra o Vasco, e menciona aqui uma situação específica ali sobre quando ele se lesiona. O Ignacio queria seguir no sacrifício até o final do jogo, tendo em vista a importância da partida devido ao confronto direto entre as equipes que lutavam contra a zona de rebaixamento. Para quem não lembra, ele se lesiona no jogo contra o Corinthians, que termina empatado por 0-0. Acho que é um dos jogos que eu mais sinto raiva da gente ter perdido ponto, assim, nessa sequência do Mano Menezes, porque era um jogo que estava se desenhando muito tranquilo pra gente, mas foi recomendado pelo departamento médico a sair para não agravar uma possível lesão. Enfim, voltando aqui, uma matéria de bastidores, mas eu acho que traz informações legais sobre um jogador que a gente se impressionou com ele em pouquíssimo tempo e acabou ficando muito tempo sem vê-lo, né, por conta da questão da lesão. E aí ficam as expectativas para que ele tenha um retorno, um bom retorno, e quem sabe até tirando a vaga do Thiago Santos, tá? Que eu acho que o Thiago Santos está ótimo, mas se o Ignacio chega, volta, né? Tirando a vaga do Thiago Santos, é sinal de que a gente tem 2 ótimos zagueiros para atuar ao lado do Thiago Silva. Mas aproveita aí para comentar também suas expectativas com relação ao jogador. Eu acho que o Thiago Santos ele acabou se destacando nesse período de lesão do Ignacio, que foi ótimo pra gente, porque a gente não ficou sentindo falta demais de um jogador que tinha apenas 2 partidas pelo Fluminense. Mas, enfim, né, acho que a gente prevê uma boa sequência, principalmente pensando na próxima temporada também, já que o Ignacio é outro dos jogadores que chegou aqui, mas não pensando apenas nesse final de temporada, certo? E nesse sábado, o clássico pelo Carioca Feminino terminou com derrota do Fluminense por 2-1 para o Botafogo. O Botafogo abriu o placar perto ali do final do primeiro tempo. O Fluminense conseguiu um empate no início do segundo, mas a equipe do Botafogo acabou conseguindo a vitória.
Enfim, resultado 2-1. Agora as meninas voltam a campo na quarta-feira, às 3 horas da tarde, contra o Olaria. Espero que a gente volte com um resultado melhor, se inclusive muito bem inspirado na primeira rodada contra o Boa Vista, quando as meninas venceram por 10-1. Mas antes dessa partida, hoje tem jogo do vôlei feminino pelo Campeonato Carioca também, final contra a equipe do Sesc Flamengo, que vai acontecer às 7 horas da noite e vai ter transmissão do Sport TV 2. E amanhã, além dos jogos de Brasil, Colômbia e Uruguai, também tem jogo do Fluminense pelo Brasileirão de Aspirantes, às 7 horas da noite contra o Fortaleza. Mando deles não encontrei publicação oficial, mas tende a ser transmitida pela Leão TV do Fortaleza, tá? Então, assim, até a quinta-feira, até o dia do Fla-Flu, a gente tem bastante programação para poder se distrair, ainda que estejamos na data FIFA. Espero que vocês tenham curtido saber dessas informações. E vamos agora para uma atualização rápida geral. Thiago Silva voltou a treinar no campo, a informação foi divulgada pelo Marcelo Neves do GE. E ainda que isso não garanta que o jogador vai ter condições de jogo para a partida contra o Flamengo, representa sim um avanço significativo na sua recuperação para que ele tenha condições de entrar em campo até lá. E nesse fim de semana a gente também ficou sabendo sobre o retorno de Johnny Gonzalez, que estava emprestado para o Paysandu, teve essa rescisão por lá e agora volta para o Fluminense, onde tem contrato até dezembro desse ano. Bem, ele não pode jogar, isso porque não há mais tempo de inscrição. O jogador também já atuou por mais 7 partidas pelo Brasileirão Série A de 2024, quando estava emprestado para o Atlético Goianiense. Mas enfim, volta a ficar aqui dentro do clube. E nós também tivemos o resultado do julgamento do pedido de anulação da partida entre Fluminense e São Paulo, e o resultado foi uma goleada do Fluminense por 9-0, e não vai ter a anulação da partida. Esse foi mais um giro de atualizações de notícias, espero que vocês tenham curtido. Nos vemos mais tarde na nossa live às 9 horas da noite. Eu vou deixar um vídeo de recomendação para vocês nos cards desse aqui, falando sobre a história de como o Fluminense lutou contra o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. O vídeo é bem curtinho, mas tá bem bacana. Se vocês puderem dar esse apoio, agradeço demais. Um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e até às 9 horas da noite.